pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Por meu motivo de alegria estar aqui mais uma vez junto com os irmãos. E nessa feita, dando sequência ao estudo da palavra de Deus, estamos estudando a carta aos Hebreus. Nessa feita, abra comigo no capítulo de número 6. Hebreus, capítulo de número 6. Se puder aumentar um pouquinho, Lucilo. Só para mim não forçar, aumenta só um pouquinho. Hebreus, capítulo de número 6. Glória a Jesus. Todos encontraram? Hebreus capítulo 6, a partir do versículo de número 9. O texto diz: Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para que se esqueça de vossas obras e do trabalho de amor que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para que completa certeza da esperança, para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdaram as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoado e te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juraram por alguém superior a eles. E o juramento para a confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, o qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, o nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje eu vou um pouquinho mais devagar. A gente foi acometido com essa virose ruim aí. Eu estou com minha garganta meio ruim. E também estou um pouco com falta de ar. Mas os irmãos tenham paciência, a gente vai devagarzinho. E eu creio que os irmãos vão compreender. Porque olha, irmãos, eu não tenho costume de faltar em culto. Ontem eu estava ruim, eu estava colocando meu terno, passando minha roupa. A Marielle falou para mim: você vai para a igreja assim? É costume que eu tenho. Eu acho que se eu não vim para a igreja, eu acho que eu acabo adoecendo de uma vez. Mas é algo meu. Eu não tenho costume de perder culto. Pode estar o que como for, eu venho para a igreja, né? Então, é algo que Deus pôs no meu coração. Ainda mais quando a gente está à frente de um trabalho, que nós temos o compromisso e o dever de instruir a igreja do Senhor. E sabemos que Deus há de cobrar. Então, se eu não vim é porque eu não estou andando mesmo, estou muito ruim. Mas hoje eu acordei um pouco melhor e eu estou aqui para ensinar a igreja do Senhor. Meus irmãos, a epístola aos Hebreus foi escrita pelos cristãos que enfrentavam momentos de intensa perseguição. Nesse período, da época que foi escrita a carta aos Hebreus, o povo sofria provocações
E diante dessas provocações veio o desânimo espiritual. E o desânimo espiritual fez com que eles voltassem para suas velhas práticas judaicas. E assim eles abandonaram a fé. Eles deixaram de seguir o cristianismo. Aí o escritor vem para dar a eles um impulso, algo que eles não parassem no meio do caminho. Então, a semana passada nós tratamos da epístola do capítulo 6, que é o texto mais difícil de interpretação do livro dos Hebreus, é o capítulo 6. Então, nós tratamos acerca da apostasia. A apostasia é o abandono da fé. É o que acontece nos dias de hoje. O crente não pode passar por nada que ele já abandona a sua fé. Ele já abandona Jesus. Ele deixa de lado o seu compromisso com Jesus. Isso se chama apostasia. E nós sabemos que Jesus falou sobre os apóstatas. Falou que viria o tempo, chegaria esse tempo que alguns apostatariam da fé. O apóstolo Paulo também disse sobre isso. E é o que nós estamos vendo. É gente trocando Jesus por qualquer coisa, é gente saindo da igreja por qualquer coisa. Então isso se chama apostasia. Então, diante disso, vai nos trazer uma realidade para os dias atuais. A Bíblia, irmãos, ela não é um livro comum. Se você lê ela agora e lê ela amanhã, hoje você tem um entendimento. Amanhã Deus te dará outro, ou seja, ela será assim eternamente. Então a Bíblia não é um livro que você lê somente uma vez. A Bíblia é um livro para você ler constantemente, sempre lendo as Escrituras Sagradas. Então, muitos estavam sendo tentados a abandonar a fé e retornar às antigas práticas religiosas. Então, diante disso, o escritor aos Hebreus procura fortalecer agora a igreja, mostrando que Cristo é superior a tudo aquilo que existia na antiga aliança. Quem acompanhou nós desde o princípio desse estudo da carta aos Hebreus, já foi provado que Jesus é maior do que Moisés. Também já foi comprovado que Jesus é maior do que Abraão. Também já foi comprovado que Jesus é maior do que qualquer um dos personagens que existiu no Antigo Testamento. Agora, no versículo que nós vamos estudar, a partir do versículo 9, o autor declara: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Note, mantenha a sua Bíblia aberta, é culto de ensino, e vamos meditar já a partir do verso de número 9. Essa expressão revela a confiança de Deus em relação à perseverança com os seus fiéis. Olha o texto: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Aqui, irmãos, é uma convicção inabalável. O tema do ensino nesta noite é uma segurança inabalável. É o tema de hoje. Falamos da apostasia logo até o verso 8. Já no capítulo 9, ele vai nos trazer, o escritor, uma segurança, uma convicção inabalável. Vamos ao texto: quanto a vós outros, vírgula, todavia, vírgula, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Após uma forte advertência sobre o perigo da apostasia, o escritor muda o tom da sua mensagem e expressa uma profunda confiança nos irmãos. Uma das coisas que o crente tem e precisa ter se chama confiança. Confiar somente naquele que tudo pode. A confiança em Deus não é como a confiança nos homens. A Bíblia diz que alguns confiam em cavalos, outro confia no seu próprio dinheiro, no seu próprio bolso, mas nós preferimos confiar naquele que tudo pode, que é o Senhor Jesus. Então o escritor está tentando mostrar isso para eles, que a confiança que deve ser depositada está em Cristo Jesus. Mas infelizmente
o dia em que nós vivemos, o tempo em que nós vivemos, as pessoas colocam a sua confiança em homens e acaba se decepcionando. A palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia no outro homem. Ou seja, a minha confiança de estar aqui não é através dos homens, mas a minha confiança de estar aqui nesta noite vem do nosso Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra. Então, irmãos, confie nele, se junte a ele com uma fé inabalável, para que você possa crescer espiritualmente. Aleluia. Então o autor não enxergava apenas as dificuldades da igreja, mas também ele via as evidências da graça de Deus operando na vida daqueles crentes. Deus nunca deixou de operar os seus milagres, irmãos. Ainda que a igreja caminhou pelos caminhos curtos da apostasia, mas o Senhor nunca deixou a igreja perecer. Essa convicção não estava baseada no potencial humano, mas na ação transformadora de Deus. Então o escritor sabia que mesmo eles estando em dúvida, para dar uma voltinha de novo lá no judaísmo, dar uma voltinha de novo lá no mundo, o nosso escritor ele tem uma convicção de que o Senhor Jesus era quem dava o poder sobre a vida deles. E não é diferente para os dias de hoje. O Senhor nos ampara, o Senhor nos fortalece, as misericórdias dele duram eternamente, tanto que a misericórdia dele nos alcançou esta manhã e acordamos, fomos trabalhar. Alguns foi fazer o que devia fazer, outros foram trabalhar no seu trabalho secular. Isso é o que? Misericórdia de Deus. Enquanto nós estamos aqui, tem muitos precisando de uma cura, tem muitos precisando de um milagre. Então, irmãos, nós temos que aproveitar. Quem tem fôlego, louve ao Senhor. Se tem perna, caminha para a igreja. Se tem, vem receber do Senhor, pois nós não sabemos que hora virá o Filho do Homem. Talvez nós nem terminamos o culto. Eu sempre digo isso, porque talvez vai acontecer do Senhor vir numa hora em que ninguém espera, enquanto muitos então estão em suas casas curtindo, assistindo o que não deve, acessando redes sociais. Nós estamos buscando a presença de Deus, enquanto muitos deixaram de lado a crença de acreditar que aquele Senhor pode fazer o impossível, ou que o Senhor pode fazer o impossível. Deixaram de lado a perseverança e voltaram a conviver no seu natural. Aleluia. Então essa convicção do escritor não está baseada no potencial humano, mas na ação transformadora de Deus. O escritor reconhecia que os destinários haviam demonstrado frutos genuínos de salvação através da sua fé, amor e perseverança. Primeiro ponto que eu quero tratar nesta noite é uma convicção baseada na evidência da salvação. O texto é claro em falar de salvação. E uma das coisas que nós temos que bater nos dias de hoje, irmãos, é falar de salvação. Porque não tem outros méritos para crente. Crente querendo a superficialidade da riqueza, viver um evangelho de um modo frio, de um modo genuíno, isso não existe. Nós precisamos ser baseado nas evidências da salvação. O autor afirma que estava convencido de coisas melhores e que elas acompanham a salvação. Ou seja, a verdadeira fé produz frutos visíveis. Então a igreja de Hebreus, aos Hebreus, ela já estava produzindo frutos, e os frutos que eles produziam eram visíveis. Mas acontece que para ser crente nesse período foi um tempo difícil. Foi o tempo em que crentes estavam sendo mortos, foi o tempo de perseguição. Então para alguns era o momento de se desviar. Aí Jesus deixa claro e evidente, quando lemos Mateus capítulo 7, versículo 17: assim toda árvore boa produz frutos bons. Então o escritor estava dizendo: olha, vocês estão produzindo bons frutos, vocês não precisam voltar para trás, olhar somente para frente, para o autor e consumador da sua fé. Esse é o maior privilégio para nós que estamos servindo a Jesus. Não é andar somente de aparência, não é andar somente
por acaso, mas sim porque a fé produz frutos visíveis. O que é frutos? Fruto é o que você planta, fruto é o que você planta e vai colher lá na frente. Os frutos virão. Almas estão sedentas. Estava um ali, agora ali fora, não estava? Ali é alma sedenta querendo ouvir a palavra. E eu vou dizer mais, Jesus nos disse: toda árvore boa produz bons frutos. Aleluia. A salvação não é comprovada apenas por palavras, mas por uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Vou repetir: a salvação não é comprovada apenas por palavras. Falar que é salvo é muito fácil. Falar que você vai para o céu é muito fácil, mas é necessário provar isso para o Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, Tiago, capítulo 2, a partir do verso 17. Está frio aí? Pode fechar a janela. Ah não, tio, desliga aí. Tiago 2:17. Quem encontrar, leia para mim em voz alta, por gentileza. Tiago 2:17. Glória a Deus. Amém. Obrigado. Note que o escritor diz aqui no livro de Tiago: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Nós precisamos, irmãos, comprovar isso para Deus. Eu não preciso comprovar para ninguém sobre a minha salvação, se eu sou salvo ou não, até porque a minha salvação ela é individual. Não cabe eu querer bater no peito aí fora e arrotar uma santidade que eu vou ser salvo, sendo que eu não preciso mostrar isso para ninguém, mas sim comprovar para o Senhor. Então, uma convicção baseada de que maneira? Demonstrando o quê? O amor. Os hebreus haviam servido aos santos e continuava servindo. O amor cristão era uma evidência clara da atuação de Deus em suas vidas. Note João 13, verso de número 35. Quem encontrar, leia para mim João 13, verso de número 35. João 13, 35. Aleluia. Note bem, o escritor aqui, João, ele está dizendo, possivelmente ouviu do Senhor Jesus e escreveu: nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos. Como? Se vos amardes uns aos outros. Essa é a melhor maneira de mostrarmos os nossos frutos. Como? Amando uns aos outros. O amor ao próximo é uma das maiores marcas da vida de um crente, de um cristão. Eu mostrando que eu amo o meu próximo, o meu irmão, estou mostrando a Deus que eu estou apto para a minha salvação. Porque isso, irmãos, vai constar. Muitas das vezes é porque acha que vem aos cultos, canta, rodopeia. Vai ter o congresso agora, você vai ver só peão rodando, e pá. Não mostra, isso não comprova que somos salvos. Como que eu provo que eu sou salvo? Está aqui, no texto de João 13, 35, Jesus dizendo: nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos. Como? Se vos amardes uns aos outros. Ou seja, o amor ao próximo é uma das maiores marcas da vida de um crente. Se eu amo meu irmão, isso é um sinal de que eu estou indo pelo caminho certo da salvação. Então eu devo ter essa convicção baseada na minha perseverança. E o escritor deseja que eles continuassem demonstrando
o mesmo zelo até o fim. A fé verdadeira não é medida apenas pelo começo da caminhada, mas pela permanência nela, porque tem gente que começa bem, tem gente que começa super bem, ora, ele faz jejum, ele canta, ele prega, ele começa bem, mas não é o começo que vale, e sim como você vai terminar a sua fé. Tem gente que caminha muito bem, o início, é o princípio, mas eu quero ver depois, no meio da caminhada. Tá bom, agora ficou bom, Senhor. No meio da caminhada, Mateus 24:13, Jesus diz: mas aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Então, as lutas que estamos enfrentando é luta demais, eu sei, mas o Senhor pede para que nós perseveremos até o fim. Ou seja, está difícil hoje, amanhã pode estar pior, depois da manhã pode estar pior, mas isso não quer dizer que eu vou parar. Porque ele está dizendo, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Filipenses 1:6, Paulo escrevendo aquela carta, ele diz, aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até ao dia de Jesus Cristo. Vou repetir, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Que dia é esse? O dia da volta, o fim. Então, em dias de instabilidade espiritual, em dias de crise espiritual, de mornidão espiritual, Deus continua procurando homens e mulheres que permaneçam firmes em sua fé. A convicção inabalável nasce quando sabemos em que temos crido. Você tem certeza da sua confiança em Cristo, você tem crido nele, você tem depositado a sua confiança em Deus. Não é a força da nossa mão que nos sustenta, mas a poderosa mão de Deus que nos guarda. Aleluia, Jesus, oh glória a Deus. Como declarou o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, o texto diz, porque eu sei quem tenho crido, eu sei em quem eu tenho crido, estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ou seja, guarda a sua esperança, guarde a sua fé até a volta de Jesus. Oh glória, como isso, pastor? O crente precisa ser cheio do Espírito Santo. Não viver de aparência, circunstância, pela promessa de Deus, mas sim, quando as lutas vierem, nós precisamos mostrar que temos essa fé. Aleluia. Ele está dizendo, olha, os seus companheiros estão sendo mortos. Era aberto ali os lugares de carnificina, onde os crentes eram jogados em arenas, e os leões vinham devorar os crentes, eles morriam numa fila. Possivelmente, como dizem os escritores que escreveram o período dessa época, eles iam cantando, mas iam felizes, porque Pedro pregou, dizendo, olha, a morte é só uma passagem, no abrir e piscar de olhos vocês vão ver o Senhor, o seu Redentor. Então eles iam adorando. Pensa, irmãos, uma fila de crianças, uma fila de mulheres, uma fila de homens que não negaram a Jesus. O que eu estou dizendo? Se é nos dias de hoje, muito crente aí já tinha perdido a cabeça, já tinha sido, mas não negaram a sua fé. Oh glória. Agora o crente cheio do Espírito Santo não vive guiado pelas circunstâncias, mas pelas promessas de Deus. Quem tem promessa de Deus? Se Deus te fez uma promessa e ela ainda não se cumpriu, então descansa, porque é tempo de você perseverar em Jesus. As lutas podem vir, as tempestades podem soprar, mas quem está firmado em Cristo possui uma convicção inabalável de que Deus completará a obra que começou.
e conduzirá até a glória eterna. Oh, glória a Jesus. Eu sei, hoje está difícil, hoje está pesado, hoje está sendo dias fadídicos, mas o Senhor me prometeu, tem esperança. A minha esperança ainda é a volta de Jesus, a sua esperança tem que ser ainda a volta de Jesus, porque não vai ter melhora. O que vai acontecer? Os crentes serão arrebatados. Oh, glória. Mas o crente precisa ser convicto. Se alguém te perguntar sobre isso, você deve dizer: eu sou um crente salvo. Que o nome disso é convicção. Agora, se você não tem essa convicção, toma cuidado. Mas note que tem princípios, e o princípio aqui veio da onde? Do amor. Porque não adianta eu sou bonzinho aqui e não amar o meu irmão. Não adianta, nós estamos falando de reconciliação na escola dominical. Nós pregamos aqui algo que aconteceu entre Jacó e Esaú. Os dois ainda pequenos já brigavam na barriga da mãe. Aí o Senhor fez uma promessa. Qual foi a promessa? De que o menor reinaria no lugar do maior. E assim aconteceu. Mas acontece que o menor suplantou, enganou o mais velho. E nessa enganação, o mais velho ficou triste, ficou abatido e falou assim: olha, eu vou te pegar, eu vou te matar. E aí Jacó sai do meio da sua família e vai para o deserto. Saiu foragido. E no meio dessa contenda, o Senhor se revela a Jacó, se mostra a Jacó. Então, o crente precisa ter a convicção de que é salvo, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio à crise que enfrentamos conjugais, mesmo em meio às lutas que enfrentamos, nós temos que ter convicção de que somos salvos. Se alguém lá do seu trabalho fazer alguma brincadeira com você acerca disso, porque o povo no mundo gosta de taxar uma piada para nós que somos crentes salvos. O que me demonstra ser salvo? É a maneira que eu me visto? É a maneira que eu falo? É uma maneira que eu me comporto? Sim, a Bíblia diz: não sentai nas rodas dos escarnecedores. Quando eu não sento, eu não faço parte da mesa. Quando eu não faço parte do banquete, eu não estou participando. A diferença está aí. Nunca vou esnobar um companheiro, não porque eu vou ignorar quem não. Acontece que eu tenho a minha fé determinada de que eu sou salvo, e se eu sou salvo eu não participo dessas coisas. A convicção do salvo não está na ausência de lutas, mas na certeza de que Deus permanece fiel em todas elas. Eita, aleluia. Aleluia. Olha o verso 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do seu trabalho, da caridade que para com seu nome mostraste. Isso aqui é forte, irmãos. Enquanto servistes aos santos, e ainda servis. Uma evidência eloquente após expressar sua convicção acerca da genuinidade da fé daqueles irmãos, o escritor apresenta a evidência que sustentava essa certeza. Deus havia visto algo na vida deles que não podia ser ignorado: suas obras de amor em favor dos santos. Eu preciso mostrar esse amor. Eu preciso mostrar esse amor, não de uma maneira fingida, não de uma maneira, mas mostrar esse amor. A palavra eloquente aqui refere-se àquilo que fala por si mesmo. Os hebreus não apenas professavam a fé, eles demonstravam sua fé através de atitudes concretas. Suas obras eram um testemunho vivo de transformação operado pelo Evangelho. Como que eu consigo alcançar esse dom? Do amor. Porque é um dom, como um dom também é do perdão, como temos vários frutos que Paulo escreveu. Vamos ler, abra comigo a sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas capítulo 5.
de Deus. Verso de número 22, estamos falando de frutos, e Paulo vai falar dos frutos do Espírito, que é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aí ele fecha dizendo: contra essas coisas não há lei. Então note que isso aqui são dons que Deus dá para nós. E dom não se busca na fila do supermercado. Dom não se compra. Porque eu sou dizimista, Deus vai me dar dom. Não vai. Dom se conquista. E o dom primeiro que vem aqui, note bem, o primeiro dom aqui é o amor. Isso aqui é muito sério, irmãos. O primeiro dom vem, é o dom do amor. E como que eu conquisto isso, pastor? Quando eu desço na oração, quando eu vou buscar o Senhor, e o Senhor coloca na minha vida, em primeiro lugar, amor pelas almas, amor pelas pessoas. 3 mandamentos foi deixado pelo nosso Senhor Jesus: amarás o teu Deus acima de todas as coisas, e amarás o teu próximo como a ti. Sabe o que é amar o seu próximo como a ti mesmo? Você não escova o dente pela manhã? Quando você ama o seu próximo, até nisso você se preocupa. Não, eu estou falando sério, irmãos. Ai, pastor, que nojento, não é não. O amor ao próximo é se preocupar se ele se alimentou, se ele está bem. É claro que nós precisamos melhorar, porque dom é melhorado. É aperfeiçoado, a palavra mais certa. Então eu preciso me aperfeiçoar no dom do amor. Isso aqui é muito sério. Por quê, pastor? Primeiro ponto que eu quero trazer: Deus vê aquilo que os homens muitas vezes não veem. O escritor afirma que Deus não é injusto para se esquecer da obra dos seus servos. Vou repetir: o escritor afirma que Deus não é injusto para se esquecer da obra dos seus servos. Muitas vezes os esforços realizados para o reino passam despercebidos pelos homens, mas jamais pelos olhos do Senhor. Abra comigo o Salmo de número 56, a partir do versículo 8. Salmo de número 56, verso de número 8, a palavra de Deus diz: tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Ou seja, o Senhor está vendo e contemplando a nossa angústia. O Senhor está vendo e analisando a nossa fé. Tudo o que nós fazemos diante de Deus, as obras, os frutos, está sendo balanceado. Tanto que Jesus falou em Mateus capítulo 10, versículo 42: e qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, de modo algum perderá o seu galardão. Oh, glória a Jesus, glória a Jesus. Nenhum ato de amor realizado para Deus é insignificante diante dele. Tudo que você fizer perante a Deus em amor, Deus te recompensará, tá? Você não precisa mostrar para os homens, porque tem gente que é assim: ele faz, mas ele quer ser visto. Ele faz, mas ele quer que o nome dele seja colocado lá. Coloca aí que eu ajudei, coloca aí. Não precisa, porque você já recebeu o seu galardão. Eu não preciso mostrar ou provar alguma coisa que eu fiz ou deixei de fazer, porque quem viu foi Deus. Deus viu quando você trouxe o mantimento, Deus viu quando você trouxe aquela oferta. Agora, para onde vai ou para quem deixa de ser, é problema de quem vai pegar, porque a minha parte eu tenho que fazer a boa obra. E quando eu faço a boa obra, o Senhor que me vê me recompensará. Olha lá: e qualquer que tiver dado qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria, de modo algum perderá o seu galardão. Mateus capítulo 10, versículo 42. Então, irmãos, o amor cristão produz serviço.
O texto destaca o trabalho da caridade. O amor bíblico não é apenas sentimentos. Eu tenho um carinho por aquela irmã. Não é só isso. O amor é ação que você tem, porque na hora boa, na hora do churrasquinho, eita, como é bom ser teu amigo, hein? Meu Deus, aí toma lá uma coquinha gelada. Eu quero ver na hora da luta, quero ver na hora da dor, quem vai lá na sua porta bater, para te levar alguma coisa. É nessa hora que Deus, não é nem o homem, que Deus quer ver. Então, o texto destaca trabalho da caridade. O amor bíblico não é apenas sentimento, mas ação. E aos hebreus, demonstrava o seu amor servindo aos seus irmãos. Gálatas 5,13. Quem encontrar, leia para mim. Gálatas 5,13. Oh, glória a Jesus. Gálatas 5,13. Pode ler. Devagarzinho. Servir-vos uns aos outros pelo amor, não é pelo interesse, não é pelo que ele tem, não é pelo que ele pode te dar, não é pelo que ele pode te beneficiar, mas sim por amor. Eu sirvo ao meu companheiro, eu sirvo ao meu irmão por amor. 1 de João 3,18. Olha isso aqui, 1 de João 3,18. O escritor diz: não amemos de palavra. Irmãos, muito fácil eu chegar aqui e falar eu amo vocês. Nem de língua, mas por obra e em verdade. Estou falando de amor. A verdade aqui, ela é estancada. Que sem o amor nós não alcançaremos a nossa salvação, é impossível. Irmão, quero ver pregar, pastor ensinar isso aqui, no dia que nós estamos vivendo hoje. Falar de amor, pastor, o dia de que nós estamos vivendo aí. Não amemos de palavra. Irmãos, é tão ruim alguém que bate nas suas costas e fala que ama você, que gosta de você, e depois você vê que não tem nada a ver. A verdadeira espiritualidade não é medida apenas pelo quanto conhecemos da Bíblia, mas também pelo quanto servimos ao próximo. Essa era a identidade do crente daquela época, ajudar o outro. Lembra da igreja primitiva? Todos viviam em comunhão, todos estavam juntos, um vendia suas propriedades para dividir com os que não tinha, eles participavam da mesa, eles participavam do banquete entre eles, e comuns cresciam, e a igreja prosperava. A igreja era abundante, entre eles havia salmos, havia oração, havia o amor genuíno, e a obra crescia. E agora por que não está acontecendo, irmão? Porque falta de amor, falta do amor verdadeiro. O autor diz: servistes aos santos e ainda servis. Eles não haviam amado apenas no passado, continuava servindo no presente. A perseverança é uma das maiores evidências da autenticidade da fé cristã. Quando eu leio Apocalipse 2,19, olha o que diz Jesus falando: conheço as tuas obras, conheço as tuas obras, Apocalipse 2,19, e a caridade, e o serviço, e a fé, e a tua paciência. Ou seja, a constância no serviço revela maturidade espiritual, compromisso com Deus. Jesus conhece as tuas obras. Pastor, eu fiz e ninguém me agradeceu. Não tem problema não. Jesus viu as tuas obras.
pastor, eu fiz, mas ninguém nem me parabenizou. Não tem problema, Jesus conhece as tuas obras. Ah, mas eu fiz, eu orei, calma, a Bíblia diz aqui, Jesus conhece o seu amor, o teu serviço, a sua fé e a sua paciência. Aleluia. E já aplico nesta noite: vivemos em uma geração que valoriza a aparência, visibilidade e reconhecimento humano. Porém, Deus continua observando o trabalho silencioso daqueles que servem com sinceridade. Ele vê o coração, Ele vê a oração escondida e visita, realiza. Oh, glória a Deus. Quando você vai para o secreto com Ele, Ele vai e fala: eu conheço as tuas obras. Quando você dobra o joelho na igreja, o Senhor bate nas tuas costas e diz: eu conheço as tuas obras. Será que Ele conhece as tuas obras? Será que Ele aprova as tuas obras? Eu estou falando isso aqui movido pelo Espírito Santo. Oh, irmãos, Deus conhece as nossas obras. Oh, aleluia. Ele viu a tua ajuda quando você ajudou o pobre. O discípulo do Senhor Jesus deve amar o próximo. Eu, você, todos que estão aqui, o mandamento maior é amar o próximo. Eu tenho dificuldade, pastor. Eu sei, porque é um dom. E nem todo mundo alcançou o dom, Alan. Pastor, eu tento gostar da fulana, mas não dou conta. Eu sei. Senão nós estaríamos todos salvos. Porque é uma dificuldade, pastor, há uma dificuldade. Pastor, eu não vou com a cara de fulano, eu não vou com a cara de Beltrano, eu não vou com a cara de ciclano. Mas já saiba que você vivendo desse modo, você está fatídico a perder a sua salvação por uma simples ignorância. Irmãos, nessa vida nós não leva nada. Jesus peregrinou na terra como um servo, amou a todos de um só modo, que deu a sua vida por nós, ainda que ele nem sabia que. O Espírito Santo registra aquilo que muitas vezes ninguém percebe. O Deus que vê em secreto também recompensa em secreto. O amor demonstrado através do serviço continua sendo uma evidência eloquente da presença de Cristo em nossa vida. Ou seja, o que você plantar hoje, você vai colher no futuro. E em silêncio. Oh, glória. E é em silêncio. As palavras podem impressionar por um momento, mas o amor em ação testemunha por toda a vida. A palavra pode impressionar, mas o amor em ação testemunha por toda a vida. Fala o dia que você precisou e você foi servido, alguém te ajudou. Você nunca mais esquece. Oh, glória. Você nunca mais esquece aquele que estendeu a mão para ti. Eu ainda vivendo no campo missionário ali no Baixo Araguaia. Um dia eu acordei e fui para a oração às 6 da manhã, dobrei meu joelho e voltei. Quando eu voltei, o Benjamin já estava acordado. O Benjamin falou assim: eu queria comer uma bolacha. Eu falei para ele: você tem fé que Deus pode mandar uma bolacha para você? Tenho. Eu falei: então vamos orar. Aí eu fui para dentro da igreja e fui orar. Ô, irmão, você olha para o céu, você questiona, você olha para o lado, você fala: Senhor, eu estou fazendo a tua obra. O menino pediu uma bolacha e não tem, Senhor. Eu tinha certeza que a hora que as meninas acordassem também, elas iam pedir uma bolacha, alguma coisa para tomar um café. E eu estou orando ali, chorando na presença de Deus, porque já não tinha mais nem palavra mais para orar. Eu falei: Senhor, eu estou na tua obra, estou te servindo, cuidando, zelando. Quando de repente eu escutei o barulho da moto. Quando bateu o palmo eu já corri para ver. Aqui é Assembleia de Deus do Belém? Eu falei: mandaram entregar aqui uma caixa aqui do supermercado. Eu falei: meu Deus. Aí esse aqui já abriu a porta, as meninas já abriu a porta e começaram a colocar aqueles
pacotes e pacotes de bolacha variados. Eu falei: quem que mandou isso aí? Só mandaram entregar, o nome não tem. Oh, tudo que você faz em secreto, o Pai vai te recompensar. Esse menino sentou e comeu uma bolacha assim. Eu falei: meu Deus, tu és fiel, Senhor. E quantas das vezes Deus socorreu nós, ainda ali trabalhando no campo missionário. Deus faz, e sem querer saber, porque Ele já vê em secreto. Não precisa dar nome, falar que foi você, bater no peito, porque Deus já sabe quem ajudou. Verso 11: uma diligência necessária. Olha o que diz o texto: desejamos, porém, que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para completar a certeza da esperança. Vou repetir: desejamos, porém, que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Ou seja, não é fazer agora e parar, é continuar fazendo o bem, é continuar amando. Os irmãos estão entendendo aqui isso aqui? Porque a gente lê de primeira vez, não entende, fala que esquisito esse texto, mas olha a profundidade do texto. Como vale a pena estudar a palavra de Deus, irmã Marta. Depois de elogiar a fé e o amor dos cristãos em Hebreus, o escritor agora os exorta a não se acomodarem. A vida cristã não é uma corrida de velocidade, mas uma maratona de perseverança. Aquele que começou bem precisa continuar caminhando com o mesmo zelo, dedicação, compromisso até o fim. A palavra cuidado aqui, ou diligência, transmite a ideia de empenho constante, dedicação sincera e esforço perseverante. O autor desejava que cada crente mantivesse acesa a chama da fé, sem permitir que o desânimo e a negligência ou as dificuldades espirituais roubassem a sua esperança. Não deixa os problemas levarem a sua esperança. E qual é a esperança do crente? A esperança do crente não é o PT, a esperança do crente não é o Lula lá, não é o Bozo, o Bolsonaro, não tem nada a ver com isso. A esperança do crente ainda é Jesus. A esperança do cristão não é a Copa do Mundo, e tem muito fanático que deixaram de vir para a igreja para ficar assistindo futebol. Irmão, não é bobo não, mas vou dizer uma coisa para você: a esperança ainda está. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. A diligência, ela é individual, ou seja, não adianta você tentar dirigir a sua mulher, o seu marido. Não, ela é individual. Filipenses 2:12: operai a vossa salvação com temor e tremor. Romanos 14:12: assim pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não adianta você justificar, você não vai conseguir. Você vai dar conta de si mesmo. Não adianta falar foi culpa dela, foi culpa dele. Não, é você mesmo. Ninguém pode viver a fé em nosso lugar. Cada crente deve cultivar diariamente sua comunhão com Deus. E a pergunta é: como que está a sua vida? Como que está a sua comunhão com Deus? Porque a diligência preserva essa esperança. Se eu sou apto a participar dos benefícios que Deus me proporciona, porque isso aqui, é o privilégio de muitos, mas poucos estão. Muitos queriam estar aqui, mas não podem. Outros não vieram porque ainda não se foi pregado a palavra para ele. Mas nós somos privilegiados de ouvir a palavra de Deus, a palavra que edifica, a palavra que muda, a palavra que edifica nossas vidas. Então, isso é uma diligência de ouvir ao culto. Eu estou sendo diligente, porque a minha salvação, a minha fé precisa disso. Mas acontece que, os dias em que nós vivemos, os crentes cultuam em casa. Os crentes agora têm o seu templo em casa. Errado, pastor? Totalmente.
A Bíblia não diz que a sua casa é igreja, é templo. Você pode orar em secreto no seu quarto, que o Pai te ouve, mas é necessário congregarmos. Crente congregando é crente saudável. Crente congregando, ouvindo a palavra, é crente que vai fortalecer os seus alicerces. Um culto desse, 5 bolsas de cimento. O culto de amanhã, um carrinho de pedra. Você vai fortalecendo. Daqui a pouco essa estrutura que começou no alicerce vai ser construída. Aí o culto de domingo é o primeiro tijolo. O culto da quarta de novo, eu coloco mais 10 tijolos. E assim eu vou edificando. Se vier porventura o vento, não vai destruir a minha coluna. Eu estou fortalecido. É uma notícia má que eu vou receber, é uma notícia ruim que eu vou receber, mas eu estou edificado na palavra. Ou seja, eu deixo de ser um crente Nutella e viro um crente edificado, que nem o vento, nem a tempestade, nem as coisas ruins vai derrubar. É uma maneira de pensar que o próprio Senhor disse: tem que edificar. Você tem que plantar, tem que encher o odre. Eu preguei domingo aqui sobre o azeite. Tem que encher as vasilhas de azeite. Mas o que aquela mulher fez? Ela foi procurar o homem de Deus. Agora, se nós não for buscar o homem de Deus, a presença do Senhor, então, a diligência preserva a esperança. O propósito da exortação era que os crentes alcançassem a plena certeza da esperança. Quanto mais próximos estamos de Deus, mais firmes nos tornamos em sua presença. Romanos 15:13, ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Nossa esperança é sua vinda, ó Rei dos Reis, vem nos buscar. Nós não canta? Mas aonde está a sua esperança? Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala. A esperança cristã não é uma expectativa incerta, mas uma convicção fundamentada na fidelidade de Deus. Se você for fiel. A esperança cristã não é uma expectativa incerta, mas uma convicção fundamentada na fidelidade de Deus. Se você for fiel a Deus, confiar em Deus. A diligência deve permanecer até o fim. O escritor não fala apenas de começar bem, mas de permanecer fiel até a conclusão da jornada. Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim será, 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a. Eu vejo esse texto colocado em muitos cultos fúnebres, banners fúnebres. Mas acontece que esse combati o bom combate aqui, irmãos, não é para qualquer um, não. Acabei a carreira, guardei a fé. É um texto pesado. Talvez a gente usa para argumentar alguma coisa, mas muitos desistem no combate. Você conhece alguém que já desistiu? Aqui o Califórnia está cheio de pessoas que estavam aqui, mas desistiram. Como que nós vamos comparar um versículo desse, combati o bom combate, sendo que na primeira guerra a pessoa desistiu? Continue insistindo. As lutas da sua vida não podem parar, elas devem ser contínuas.
Não desista, mesmo em meias guerras, em meias provas, o Senhor combaterá com você essa peleja. Você não está só, diz o Senhor. Você não vai pelejar sozinho no meio dessa guerra. O Senhor está contigo, e não tem maior segurança para nós que somos fiéis de saber que Ele está pelejando por nós. Oh glória, muitos começam com entusiasmo, mas poucos permanecem constantes. Deus honra aqueles que continuam firmes, mesmo em tempos difíceis. Vai apertar? Vai, mas eu não abandono a minha fé. Vai apertar? Vai. Já está crente morrendo aí fora? Tem bastante crente morrendo nos países aí, missionário perdendo a cabeça. E você está disposto a perder a cabeça também em nome de Jesus? Está disposto a ser preso em nome de Jesus? Então se prepara, porque já vai começar a perseguição contra os crentes na terra, e nós precisamos estar firmados na palavra. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, o Espírito Santo não nos chamou para uma vida de acomodação espiritual, mas para uma caminhada de crescimento contínuo. Precisamos ser diligentes na oração, na leitura da palavra, na comunhão da igreja e na busca pelos dons espirituais. Escuta só, eu preciso ser insistente, bater na porta: Senhor, eu quero, Senhor, me dá o dom, eu quero o dom, eu preciso de dom. Mas hoje não se ora mais assim. As pessoas querem portas abertas, casa própria, carro do ano, querem a chave, querem isso, querem aquilo, mas não tem coragem de pedir o dom. Senhor, me dá o dom do amor, me dá o dom os dons que o apóstolo Paulo escreveu aqui, me dá os dons do gozo, da paz. Tem crente que não tem paz. Você dá a paz do Senhor para ele. Não tem problema, libere a paz. Se a pessoa não quiser, a paz volta de volta para você. Hoje tem crente que corre de você para dar paz no supermercado. Por isso que eu já grito: Pai do Senhor, irmão. Não tem para onde correr. Aleluia. Os dias são difíceis e a volta de Cristo está cada vez mais próxima. Não é tempo de retroceder, mas de intensificar a nossa busca. Precisamos buscar a Deus. A mesma dedicação que tivemos no início da caminhada deve ser ainda maior agora, pois estamos mais próximos da eternidade do que quando cremos. O fogo do altar não pode se apagar. O crente diligente mantém a sua lâmpada acesa, aguardando a chegada do noivo. Já deixo essa frase: a esperança permanece viva quando a diligência mantém acesa a chama da fé. Sabe o que acontece hoje? Se Deus der, Ele é Deus. Se Ele não der, não serve mais. Pega um Deus, coloca na parede e fala: ó Deus, você dá, ou senão eu não vou mais congregar. Se você não fazer, eu já não canto mais no círculo de oração. Ou seja, Deus não tem obrigação nenhuma de fazer nada por nós. É nós que temos que prestar serviço para Ele. Como, pastor? Como foi ensinado: ame o próximo, abraça o teu próximo, cuida do teu próximo. Esse é o maior fundamento. E não se esquecendo que Ele é o maior da nossa vida, e acima dele não há outro. Tem muita gente colocando no lugar de Deus algumas coisas que não tem nada a ver. Deus acima de todas as coisas. Há um termo que diz aí, ó: em primeiro lugar, minha família. Sim, mas a Bíblia não diz isso. Amarás o teu acima de todas as coisas. Buscai primeiro o reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então tem muita gente usando esse princípio de família e deixando as obras do Senhor perecer. Porque quando nós tínhamos a convicção da fé de que Deus tinha que estar em primeiro lugar, a obra de Deus era invencível, as igrejas eram cheias. Mas hoje não. O homem criou primeiro a família. Aí você vai buscar o irmão está lá. Eu estou cuidando primeiro da minha família. Amém. Verso 12. Não vai dar para trazer tudo, irmãos.
para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores do que, pela fé é paciente, herdam as promessas. O escritor de Hebreus conclui esta exortação, mostrando que a vida cristã não deve ser marcada pela negligência espiritual, mas pelo exemplo daqueles que permanecem fiéis a Deus. A Bíblia apresenta homens e mulheres que venceram desafios, suportaram provações e alcançaram as promessas divinas. Eles não são exemplos para serem admirados à distância, mas modelo para serem imitados. A palavra aqui, imitadores, significa seguir o exemplo. Então eu devo seguir o exemplo dessa igreja que recebeu essa carta aos Hebreus. Preciso ser exemplo igual eles serviram a Deus, onde Deus nos deixou o testemunho de fé deles, para inspirar nossa caminhada e fortalecer a nossa perseverança. Primeiro ponto, devemos evitar a negligência espiritual. O autor alerta, para que não vos façais negligentes. A negligência espiritual é um dos maiores perigos da vida cristã. Ela acontece quando o crente perde o interesse pela oração, pela palavra, pela comunhão com Deus. Provérbios 24, versículo 30 diz: mostra que a negligência produz ruína e pobreza espiritual. Não estou falando material. Mostra que a negligência produz ruína e produz pobreza espiritual. Apocalipse 3,15: porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha o que Jesus está falando acerca da mornidão, acerca do relaxamento, acerca do abandono, da negligência. Não é frio e não é quente. Quem dera, ele descreve ainda, quem dera se fosses quente, mas é morno. Aí o Senhor diz: porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa aqui é uma rejeição do próprio Jesus. Deus não quer ninguém morno na igreja não, irmãos. O crescimento espiritual exige vigilância constante. O que tira o homem da presença de Deus, o fogo aceso, é a mornidão, é o relaxo, é o relaxamento. Aleluia. Devemos imitar aqueles que viveram pela fé. A fé foi marcada dos heróis bíblicos. Eles confiaram em Deus mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. Hebreus 11:17: Noé construiu a arca sem nunca ter visto o dilúvio. Que isso? Fé. Hebreus 11:8: Abraão saiu sem saber para onde ia. Fé. Hebreus 11:27: Moisés permaneceu firme como quem via o invisível. Esses homens alcançaram grandes vitórias porque escolheram confiar na palavra de Deus. E você? Devemos imitar a paciência dos vencedores. Como? Além da fé, o texto destaca a paciência. A palavra original carrega a ideia de perseverança, resistência e constância diante das adversidades. Lê para mim Tiago 5, a partir do verso 10 até o 11. Tiago 10. Acharam? Tiago 5, do 10 ao 11. Eu vou ler. O texto diz: Tomai, meus irmãos, por exemplo de aflição e paciência que houve nos profetas. O que nós precisamos nesses últimos dias é de paciência. Pergunta é: paciência? Como que eu vou conseguir
nos dias de correria que eu vivo hoje? Como que eu vou adquirir essa paciência? Romanos 5,3, a tribulação produz olha só, então em meio ao caos da minha vida, é que eu vou conseguir aprender a gerar paciência. As promessas de Deus nem sempre cumprem imediatamente, muitas delas exigem espera, confiança e perseverança. Eu creio, através da paciência, que Deus há de fazer, ainda mais quando a promessa já vai para 5, 6, 10 anos, aí Deus está testando o quê? A nossa paciência. Então a herança pertence aos que permanecem. Se eu permanecer paciente, se eu permanecer na esperança, o texto afirma que os heróis da fé herdam as promessas. A herança não é recebida pelos que desistem, mas pelos que permanecem fiéis até o fim. Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não havermos desfalecido, mas muitos já desfaleceram. Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, as promessas de Deus possuem um tempo determinado para se cumprirem, mas jamais falha. Amém? Glória a Jesus. Meus irmãos, que nós possamos imitar os exemplos da fé desses homens hoje e desfrutar das promessas de Deus no amanhã, né? Se Deus prometeu, ainda está de pé. Mas promessa, irmãos, é para quem crê. Quem não crê, não viverá a promessa. Irmãos, tem um pedido de oração aqui pela vida da Maria José, irmã Maria José, Rita Colic, Antônia Polaquinho. Essa aqui é a irmã Maria daqui? É? Quem escreveu? É a irmã Maria? Do rapaz aí da frente, ele que pediu essas orações. Maravilha. Meus irmãos, vamos orar, intercedendo por cada um nesta noite. E já vai ter em seguida a campanha de oração. Convido aos irmãos que permaneçam, que quiserem buscar a presença de Deus, né? Nós temos feito essa campanha, tem sido uma bênção para a glória do Senhor. Se coloque de pé. Glória a Deus. Convidar aqui o cooperador Mateus para fazer essa oração. Vem apresentar essas vidas aqui diante de Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, diante de Ti estamos aqui, Pai, na Tua presença, Pai, louvando, exaltando o Teu nome, Pai. Pai, eu quero agradecer, Senhor, por mais um dia, Pai, que o Senhor tem dado para nós, Pai. Senhor, eu te apresento, Pai, a irmã Maria, Senhor. Senhor, a Rita, Pai, e o Antônio, Senhor, e o Polaquinho, Pai, que o seu filho veio aqui, Pai, pedir a oração, Pai. Ele disse que a sua mãe está acamada, Senhor. Visita, Pai, aonde ela está, Senhor. Ele precisa, Pai, de um milagre, Pai. Senhor, só o Senhor Deus, ó Pai. Só o Senhor, os médicos dos médicos, Pai. Venha derramar, Senhor, sua bênção, Pai, sobre nós. Seja feita a tua vontade, Pai. Só o Senhor, Pai, que o Senhor sabe, Pai, que o Senhor é o único, Pai, que pode fazer um milagre, Pai. Ninguém, Pai, pode... Só o Senhor, Senhor. Tenha misericórdia, Pai, de nós, ó Pai. Cremos, Senhor, em Ti, Senhor. Tenha misericórdia, Pai, do Teu Filho amado, Pai. Cada um, Pai, que estamos aqui, Senhor. Visita, Pai, cada um de nós, ó Pai. E aqueles que não vieram, Pai. Mesmo assim, Senhor, tenha misericórdia de cada um deles, Pai. É assim que nós te pedimos, Senhor, e te agradeço, Pai, por tudo que tem feito por nós, Pai. Amém. Quem crê que Deus pode fazer um milagre por essas vidas, né, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, nós teremos sexta-feira nosso culto, uma carta para Deus,
Convido todos os nossos companheiros para participar. E também, sábado, é a abertura do congresso da Semadejur. Ali vai dar abertura ao congresso de missão. Vai ser 2 dias. Domingo não vai ter escola dominical. Aqui nós vamos estar lá na manhã missionária. Então convido toda a igreja para nós estarmos ali cooperando com a nossa sede. Amém? Então glória a Deus. Mais algum aviso? Não? Então faça assim com as mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o amor e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos dizem: cumprimente o seu irmão, com a paz do Senhor.